Eu recebo com grande alegria, com grande prazer, muita saudade e com aquela certeza de que a justiça de Deus se fez, né? O meu amigo Clécio Alves, durante muito tempo esteve comandando aqui o programa Clécio Alves às 5 horas da tarde e ontem foi, digamos aí, de uma forma muito justa, eleito presidente da Câmara, em nome de todos os telespectadores aqui da TV Capital e também em meu nome, que sou seu amigo pessoal, parabéns pela eleição, Clécio Alves. Obrigado, André. Obrigado aos telespectadores da TV Capital. É uma alegria muito grande poder estar aqui com você, participando do seu programa, depois de uma eleição histórica. Para você ter uma ideia, nunca na história da Câmara Municipal aconteceu o que aconteceu ontem. Isso. Eu tive a humildade, a honra e a responsabilidade também de ter sido eleito com os 35 votos dos 35 homens e mulheres que fazem parte dessa nova legislatura. É motivo de muita responsabilidade, humildade, e eu sei e sinto o que eu terei que fazer para não decepcionar. Primeiro, os vereadores que de forma unânime, né? Não houve um vereador que não votasse, chamado um por um pelo nome, e foi uma disputa muito acirrada. A oposição poderia ter lançado chapa, sim, poderia ter batido chapa, poderia ter viabilizado de outra maneira, eu não sei. Num determinado momento, o vereador Elias Vaz pediu a palavra e disse que tinham decidido por unanimidade que não iriam lançar chapa e que votaria em meu nome e na chapa que nós havíamos apresentado completa, porque acreditava que nós corresponderíamos à confiança deles. Isso para mim foi muito importante, eu fui tomado de emoção. Para você ter uma ideia, a eleição terminou às 11 horas da noite. Assim que terminou a eleição, eu saí da Câmara Municipal às 11 horas da noite, fui a pé até a Basílica do Divino Pai Eterno, lá em Trindade. Fui andando a pé para agradecer ao Divino Pai Eterno, pedir a Deus que me dê sabedoria, que me dê equilíbrio, que me dê serenidade e que eu possa corresponder à confiança dos meus colegas vereadores e de toda a cidade de Goiânia, que nesse momento eu estou à frente da chefia do Poder Legislativo de Goiânia. Agora tem uma coisa, Clécio, que falta muito hoje na política brasileira. São políticos que tenham coragem de dizer sim ou não, de enfrentar, porque tem muitos políticos que a hora que o circo pega fogo ele corre. E você esteve aqui na TV Capital durante quase um ano apresentando o programa Clécio Alves, e não se negava, em momento algum, a responder qualquer tipo de pergunta. O telefone era liberado. O telespectador ligava, cobrava, elogiava, criticava, tal. Esse perfil hoje é o perfil que nós vamos ter no futuro do político que tem opinião, coragem de enfrentar os problemas e não ficar correndo dos problemas. Eu penso, na minha opinião, que a sua eleição se deu muito por isso. Você não foge ao confronto. Certo ou errado, você tem a sua opinião. Eu acho que isso é fundamental. A opinião das pessoas, ela tem que existir. Se algumas pessoas se sentem convencidas, tudo bem. Se outras não se sentem, é a democracia. E a democracia parte da coragem de falar. E eu penso que a sua forma de agir na vida pública, na política, tem pessoas que acham que você é bruto. Mas eu não acho que você é bruto, eu acho que você é uma pessoa que eu gostaria de encontrar todas as vezes na minha vida. Fulano, você poderia, por gentileza, me dar um copo d'água? Não. Ou sim. Não tem aquele negócio assim, vai lá no meu gabinete depois que eu vou conversar. O seu estilo, muita gente acha que você é trator, que você é aquele cara que vai para cima. Esse estilo, eu penso que é o estilo que a gente tem que ter no Brasil. Tem o exemplo da presidente Dilma Rousseff, tem o exemplo do prefeito Paulo Garcia, que são pessoas que não ficam enrolando, são pessoas diretas. Estou errado nisso aí? Olha bem, André, houve durante esse período que antecedeu as eleições, muitas notas publicadas em jornais, meios de comunicação, maldosas, plantadas, e muitas delas
eles diziam que eu não aglutinava, que eu era um nome que não unia, que não agregava, que eu desagregava. Aí eu respondi simplesmente com o que eu vou te dizer agora. O meu partido é composto por 6 vereadores, PMDB. Primeira etapa que eu tive que vencer para estar hoje eleito presidente da Câmara foi no meu partido. Foi unanimidade. Os 6 vereadores votaram no meu nome para representar o partido na disputa pela presidência. Posteriormente a isso, a bancada do Partido dos Trabalhadores, que é o nosso co-irmão, se reuniu e também de forma unânime, por unanimidade, decidiram apoiar o meu nome para a disputa da presidência da Câmara. E por último, ontem, como eu disse aqui, volto a repetir, unanimidade, os 35 vereadores, vereadores da oposição, os vereadores que estavam nos apoiando, o Poder Legislativo decidiu em peso, unanimemente, votar em meu nome. Se isso não for aglutinar, então eu não sei o que é aglutinar. Então a minha resposta para essas pessoas que não acreditam ou que não acreditavam, eu espero que possam mudar de ideia, não porque eu fui eleito dessa forma, muito pelo contrário, eu não me sinto arrogante por isso, muito pelo contrário, me sinto humilde, que as minhas atitudes, as minhas ações que eu venha fazer à frente da chefia do Poder Legislativo possa mudar os olhos dessas pessoas. Eu até o dia 31 de dezembro, eu fui o líder do governo na Câmara, o primeiro vice-presidente, o corregedor. Cheguei a ser prefeito de Goiânia durante uma semana inteira, na ausência do prefeito Paulo Garcia. Em todos os instantes, não houve um arranhão. Eu sempre soube tratar com respeito, entendendo as diferenças. Às vezes, você não pode querer que a pessoa seja do jeito que você quer. Isso é democracia. É democracia. Para você ser um líder, para você ser um político, você tem que aceitar a pessoa da forma que ela é, com os defeitos que ela tem, assim como nós os temos também, mas vendo nela as suas qualidades. E eu procurei de forma respeitosa sempre tratar os vereadores, tanto que sustentavam o governo quanto os de oposição, com esse respeito. E fechei com chave de ouro a minha segunda participação como líder do governo, porque eu fui líder do governo também, quando o ex-prefeito Elis Rezende era o prefeito de Goiânia e quando aprovou-se o plano diretor de Goiânia. Uma tarefa difícil, Sim. que teve muita discussão, muito debate, enfim, eu era o líder. E nós fechamos com chave de ouro. Então, com esse mesmo espírito público, com esse despreendimento de vaidade absoluta, que quem me conhece sabe que é verdade. Agora, quanto a ser bruto, é verdade. Às vezes, de tão transparente, de tão verdadeiro, de tão sincero que eu sou e faço questão de ser, às vezes eu sou até sem educação. Por ser assim. Não, as pessoas te entendem assim, não, você é transparente. Eu entendo que às vezes eu me torno até sem educação, porque tem determinados momentos que às vezes você tem que ser firme, porque senão as coisas não acontecem da forma que devem. Então, eu acho que eu sou o único político, se não sou o único, um dos poucos, que nunca fiz uma promessa para um eleitor para ganhar um voto. Nunca na minha vida. A única promessa que eu fiz foi como a que eu fiz ontem e já paguei, foi para Deus. Todas que eu fiz foi nesse sentido. Então, eu me sinto com autoridade, preparado. Olha, digo aqui a você, eu quero a participação da imprensa, seja criticando, seja orientando, seja sugerindo, cobrindo. Eu quero a participação de toda a sociedade. Eu quero trabalhar para que eu possa levar o Poder Legislativo, a Câmara Municipal, de forma mais próxima da população, porque esse é o meu sonho, porque os munícipes são os nossos patrões. Então, é muito fácil o vereador ser eleito ou reeleito e ficar distante daquele que deu o voto a ele, que nem sempre tem oportunidade de chegar perto dele. Então, você levando a Câmara próxima à população, você vai dar essa oportunidade e também você vai permitir ao vereador que possa exercer o seu mandato com grandeza, com estrutura, dando a ele condição de mostrar o seu trabalho àquele que votou para ele e, porventura, àquele que também não votou. Então, o poder, André, ele está muito acima do presidente Clécio Alves. Ele está muito acima dos vereadores. O poder fica, os vereadores passam. Então, eu tenho essa consciência e eu rogo a Deus que me dê a sabedoria necessária, a humildade também, que é muito importante, para que eu possa, com equilíbrio, com serenidade, conversando e contando com todos os 35 vereadores,
para que o poder possa fazer um trabalho que venha ao encontro daquilo que a cidade espera de nós. Antes da gente falar disso, eu tive e tenho a felicidade, tenho a alegria de ser o seu amigo pessoal, já conversamos muito, já nos desentendemos também em algumas vezes, mas sempre convergimos para a mesma forma de pensar. Você me disse que, assim, André, eu vou trabalhar para ser o vereador mais votado. Eu vou trabalhar para ser presidente da Câmara. E tem muita gente que acha que a vida é sorte. Como é que você começou a sua carreira política e ao ponto que você chegou hoje? Teve sorte? Conta a sua história pra gente. Claro, eu comecei, o primeiro passo que eu tomei para me tornar vereador de Goiânia foi com a minha mulher, com a minha esposa. O dia que eu sempre sonhava em me candidatar, mas a vida foi sempre muito dura para mim. E num determinado momento, eu bati na perna dela e perguntei: escuta, se eu me candidatar para vereador de Goiânia, você tem coragem de votar para mim? Perguntei isso para minha esposa. Ela disse: eu vou votar e vou te ajudar. E eu falei: então eu acabei de começar a minha campanha, ganhei o meu primeiro voto, que foi o da minha mulher. Depois eu conversei com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus parentes, com os meus amigos, e confesso a você, eu nunca tinha feito política, eu nunca fui assessor de político, eu nunca fui presidente de associação de bairro, eu nunca participei da política, a não ser o sonho da minha meninice, dos meus 5 anos, que eu cresci com ele no coração de querer ser um político. Quando a minha avó me perguntava, ela já se foi, quando você crescer, o que você quer ser? Eu não titubeava, eu dizia: eu quero ser político. Ela punha as 2 mãos na cabeça: pelo amor de Deus, meu filho, não, isso não. E eu não entendia aquilo, mas eu cresci. Deus fez a natureza muito perfeita e o ser humano também. Tanto que você é um jornalista, o outro gosta de ser motorista de caminhão, o outro nasce com o dom de ser polícia, o outro nasce com o dom de ser médico, o outro nasce com o dom de ser bandido, porque o bandido ele já nasce com aquele dom e vai morrer com aquele dom, enfim. Então isso é a natureza. Enfim, e eu só não fui eleito na primeira eleição porque nem experiência para escolher um partido pequeno eu tive. Eu já fui num partido pesado e quase que eu ganho. Mas pedi permissão à minha família, eles deixaram, e 4 anos depois eu já me reelegi. E hoje eu estou... E nessa história, Clécio, deixa eu colocar aqui algumas maldades que fizeram contra você, e aí eu acho que é o momento de você responder a essas maldades. Na última eleição, você quase não foi eleito, porque de forma maldosa atribuíram a você aquele 14º, 15º salário. Não foi você que propôs aquilo e tentaram colocar em você essa mancha de que você era corrupto, que você tinha criado o 14º, 15º salário. Naquele momento você quase perdeu a eleição. O que passou pela sua cabeça? Bem, você disse bem. Nós tivemos vereador naquela oportunidade na Câmara, vereadores que já estavam lá há vários mandatos, e que foram relator daquela matéria, assinaram de próprio punho, e quando a imprensa foi entrevistar, disseram: olha, eu não sabia o que eu estava votando, o líder do governo que me obrigou a votar. Preferiu assinar o atestado de insanidade do que assumir a responsabilidade. E nós assumimos, como eu assumo tudo na minha vida. Seja ruim ou seja bom, eu sou um homem que gosta de assumir aquilo que eu faço. E como você disse, eu seria, sem sombra de dúvida, o mais votado. Sim. As pesquisas mostravam, e eu quase que não fui eleito. Mas assim mesmo fui reeleito com 6.333 votos. E nessa eleição, todas as pesquisas, sem exceção, mostravam eu em primeiro lugar. E quando abriu as urnas, eu cheguei 74 votos atrás do mais bem votado. Então, eu me sinto o mais votado do mesmo jeito. Uma campanha pobre, né? Pobre, porque você não ninguém viu. Dinheiro. Ninguém viu. A minha campanha é uma campanha tão simples que ninguém nem vê. É aquela de corpo a corpo, é aquela de visitar casa por casa, é aquela de andar de porta em porta. E quem me conhece sabe que é verdade. O meu gabinete de vereador funciona do lado da minha casa.